Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos amigos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina. E nesta quinta, 3 de outubro, o tema da lição é as reivindicações de Jesus. Um tema bem interessante e aqui nós vemos que os milagres junto ao tanque de Betesda deu uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. Então, nós vimos na lição de ontem que os líderes eles ficaram incomodados, né, com Jesus, que fez aquela cura no sábado. E aqui nós vemos que o título ele já diz o seguinte, as reivindicações de Jesus. Os líderes eles se incomodaram com o fato de Jesus ter curado no sábado, porque os judeus eles acreditam que as curas no sábado eram somente se fosse em caso de emergência, né? Que não era o caso daquele homem que estava ali paralítico. Então, no livro de João, no capítulo 5, versículo 16 em diante, vai nos responder essa pergunta. Diz o seguinte, a pergunta é, por que Jesus foi perseguido por fazer o milagre no sábado? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a eles. Queridos, os judeus eles pensavam da seguinte forma, como Deus proibiu o trabalho no sábado e este homem está curando no sábado e mandando aquele homem, aquele cidadão, né, pegar o seu leito e ir. Deus ele não proibiu o trabalho missionário no sábado, fazer visitas, dar estudos bíblicos, alimentar os famintos, fazer visitas a órfãos, levar uma palavra de conforto a quem precisa, porque a Bíblia diz que no sábado é lícito fazer o bem. O que nós não podemos fazer no sábado é tratar de assuntos dos nossos interesses, mas assuntos do interesse do próximo nós devemos fazer, porque Jesus foi o maior exemplo de um ser que se preocupava tanto com o próximo. E o nosso próximo é aquele que tanto necessita de um abraço, de alimento, de uma palavra de conforto. Então, o que Deus não proibiu, os judeus proibiram. Eles estavam ali proibindo, ditando regras. E, queridos, nós vemos hoje, isso continua acontecendo. Quantas igrejas não existem pessoas com esse comportamento judaico, com esse espírito de liderança, a ponto de apontar, de dizer que o jovem está errado, que o jovem não pode fazer isso, que o jovem não pode fazer aquilo, preocupado apenas com rituais, e não estão preocupados com a palavra de Deus, com o amor de Deus para com os seus filhos. Pessoas extremamente preocupadas com vestimentas, com comportamentos, e é claro que nós devemos dar importância às vestimentas, porém, elas não devem ser a base que leva os jovens à igreja. Muitas vezes nós acabamos ferindo, nós acabamos machucando os nossos jovens, os membros de nossas igrejas, por conta dessa formalidade excessiva, desse cuidado excessivo, um cuidado talvez disfarçado de uma ira, talvez disfarçada de cuidado. Então, queridos, há um perigo quando nós agimos dessa forma, porque a gente pode acabar afastando as pessoas da igreja, quando a gente começa a ditar regras, ditar comportamento, como a pessoa deve se vestir, como a pessoa deve agir. Queridos, a transformação é um processo, e ela não acontece da noite para o dia. Tem pessoas que passam meses, outras passam anos para serem transformadas por inteiro, para ter uma transformação genuína e se firmar na fé. E muitas vezes nós acabamos falhando feio com essas pessoas que estão se aproximando da palavra de Deus. E o que foi que Jesus disse? Aqueles que vêm a mim, de modo algum eu os lançarei fora. Então nós devemos sim ter cuidado, nós devemos ter o senso, né? Ter uma noção
sobre as questões das vestimentas, foi o que eu citei aqui. Mas existem várias outras questões que povoam a igreja, o povo de Deus, que não estão sendo trabalhadas da maneira correta, e por não serem trabalhadas corretamente, acabam afastando pessoas. Pessoas que estão apenas pregando rituais, pregando formalidades, sem pregar o amor que Jesus ele demonstrou. Então Jesus ele defendeu ali as suas ações e ele usou ali em 3 etapas, né? Primeiro ele explicou o seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus ele tem uma relação íntima, próxima com o Pai. Jesus ele mostrou que ele e o Pai agem em harmonia, a tal ponto que ele tem o poder tanto para julgar o mundo quanto para ressuscitar os mortos. Em segundo lugar, Jesus ele mencionou aqui 4 testemunhas em sua defesa. Quais foram essas testemunhas? Primeiro, João Batista, os seus próprios milagres, o Pai e as Escrituras. Nós vemos que João 5,39 ele faz essa afirmação. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus usou as próprias Escrituras como testemunha, em defesa ali dos seus atos. São as Escrituras que testificam de Jesus, e elas possuem vida eterna, e a vida eterna é este homem, Cristo Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe. Esta é a lição de quinta-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e alcance cada um de vocês que nos assistem. Eu convido vocês a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E agora, aí mesmo onde vocês estão, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos ouvindo a Tua Palavra. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.